Shibu, a China e os extraterrestres. Relato de Zhang Wengang, camponês da comuna popular de Dagugia, distrito de Qing Yan, província de Liaoning, às 7 horas e 45 minutos mais ou menos, na noite de 13 de abril de 1981. O céu estava particularmente claro. Eu estava juntando lenha com meu irmão mais velho. De repente vimos no céu a oeste um objeto insólito voar do sul para o norte. O espetáculo era muito belo. Calculei que a velocidade do objeto era a de um avião em grande altitude. Como estava muito alto no céu, não pude distinguir sua forma, mas pude reparar que ele se parecia com um pires de cabeça para baixo. O mais espantoso era que, ao curso de seu voo, lançava pires parecidos com ele mesmo, tanto pela cor quanto pela forma e luminosidade intensa. Tinha um diâmetro aparente de um ovo de gansa e lançava luzes ofuscantes de chamas ardentes semelhantes a uma cauda de fogo. O pires da frente era o maior, como uma bacia, com uma cauda de 2 metros, e outros pareciam menores, com sua cauda de 1 metro de comprimento. Deslocados, conservando o seu intervalo numa velocidade constante, nós os olhávamos gritando. Uma dezena de camponeses também viram esse belo fenômeno. Todo mundo estava espantado, ninguém sabia explicar estes discos voadores que desapareceram 1 minuto depois. É necessário notar que os 7 pequenos desapareceram um após o outro durante meio minuto. O disco maior diminuiu pouco a pouco sua luminosidade e volume até se apagar por completo. Durante o voo deste grupo de discos voadores não ouvimos nenhum barulho. As testemunhas jamais viram um fenômeno semelhante. A carta de Lu Xuan, professor do distrito de Qingyuan, mostra a exatidão do relato do camponês Zhang Wengang. Diz ele na carta: esse objeto tinha um aspecto de um retângulo prateado e possuía diversos pontos luminosos. Acima, a 2 metros dele, havia alguma coisa, como um grosso tubo de onde jorravam bolas de fogo, tão brilhantes quanto lâmpadas de 200 watts. Uma vez lançadas, essas bolas de fogo se alinhavam na velocidade do objeto que as tinha lançado. Esse belo espetáculo durou 6 minutos. Os objetos voadores desapareceram atrás de uma montanha. Lemos um outro relato vindo da mesma província, não é inútil citá-lo. Às 7 horas e 41 minutos, mais ou menos, na noite de 13 de abril, um disco voador sulcou o céu do distrito de Beipiao. Testemunhas existem há centenas. Naquela noite o tempo estava bom, sem nenhuma nuvem. A noite acabava de cair sobre o campo e as estrelas apareciam, uma após as outras, no fundo do céu azul escuro. Vimos com nossos próprios olhos um grupo de objetos voadores luminosos se dirigir do sudeste para o nordeste, no céu do distrito de Beipiao. Sua velocidade era próxima de um avião de carreira, não se ouvia barulho. Os objetos luminosos formavam um semicírculo, eram 5 ou 6, de forma redonda e de uma dimensão enorme. Sua cor era vermelho, alaranjada ou amarela. Quando atingiram o nordeste, formaram uma linha reta e desapareceram 2 minutos depois. Como a nave espacial voava muito alto no céu, viram-na mesmo na Mongólia interior, quando ela passava no céu da província de Liaoning. Escolhemos 2 relatos vindos da região autônoma
da Mongólia Interior, para dar aos leitores uma dimensão ainda mais precisa deste evento de 13 de abril de 1981. Relato do Gu Shuzhong, professor da Escola Artística da cidade de Tongliao, região autônoma da Mongólia Interior. Às 7h40, mais ou menos, na noite de 13 de abril de 1981, eu estava lendo quando meu filho Xiao Guang, 12 anos, gritou: "Pai, venha ver rápido. Venha rápido ver. O que é aquilo no céu?" perguntou. Acorri e vi uma grande estrela brilhante que voava na direção do nordeste, deixando atrás de si uma cauda luminosa pontilhada de muitas fagulhas. Como essa coisa estranha estava muito longe de mim, não pude distinguir sua forma. Não sabia se ela era vermelha ou amarela. Sempre lançava luzes fortes e ofuscantes. Não fazia barulho, não mudava sua luminosidade, perseguindo sua trajetória em linha reta. Um outro relato foi redigido por Li Guiling, camponês da comuna popular de Shutlang, distrito de Shifteng, região autônoma da Mongólia Interior, Eilu. Terminava a leitura de exploração OVNI quando escutei pessoas gritando no pátio. Curioso, saí de minha casa e vi no céu ao sul um grupo de objetos voadores. À primeira vista eram 7 ou 8. Eram bolas vermelhas voadoras numa só linha reta em direção do nordeste. Entre estas bolas, 3 maiores e mais vermelhas se deslocavam em intervalos fixos entre si. As outras menores e brancas pareciam ficar em formação. Todas tinham uma cauda longa, vermelha, branca e amarela. Era em realidade um jato de chamas. Tinha-se a impressão de que era um dragão que estava no céu negro. Antes de desaparecer, esses objetos voadores reduziram o comprimento do jato que emitiam. Depois, as pequenas bolas começaram a se apagar e, ao fim de alguns minutos, tudo desapareceu e o céu tornou-se novamente normal. Olhei meu relógio, eram 7h42. Análise sumária. Tendo lido esta série de relatos de observação sobre esses grupos de OVNIs que sobrevoam o norte da China, tentaremos fazer uma análise sumária do fenômeno. Primeiro, circunstâncias climáticas. Os relatos citados acima e outros relatos recebidos pela redação de nosso serviço nos dizem que o fenômeno foi observado em excelentes condições climáticas. O tempo estava bom naquela noite. Não havia nuvens nem vento. O objeto luminoso voava num céu sereno, etc. 2. Trajetória e horas de passagem. Segundo a centena relatos que nós possuímos, notas que Yan Li, radarista do aeroporto de Qingdao, província de Shandong, foi quem viu o OVNI primeiro, às 6h50. Parece, aliás, que Qingdao é o lugar da primeira aparição. Yan Li diz que o OVNI, uma coisa luminosa, voava ao longe, mas não precisava em que direção ele era visto. Wang Xin, professor da província de Shandong, disse que o objeto se deslocava do sudoeste ao nordeste e que ele passa a vertical do lugar. Foi sem dúvida nesse momento em que se viu a distância em Qingdao. Ge Zongmin descobriu o OVNI às 7h19, o que quer dizer que o OVNI gastou uma meia hora para fazer centenas de quilômetros. Tangshan é a terceira etapa. O OVNI voou de Tianjin a Tangshan em um minuto. O OVNI chegou a Qinhuangdao, na margem do Golfo do Mar de Bohai. Perdeu-se por um momento sua pista, mas o relato de Gui conduz nosso olhar para o outro lado do mar. E Gaixian é a quinta etapa, que ele sobrevoou a vertical, mudando de direção. O OVNI vai diretamente para o norte, e os habitantes da cidade de Eishan veem um grupo de objetos voadores cruzar o céu. O OVNI toma então a direção nordeste, passa a oeste da cidade de Fuzhou e se dirige para a região situada ao norte de Qingyan, que é a última etapa. São 7h45. O OVNI atravessou mais de 2.000 km no espaço de 55 minutos. Ele atravessou 3 paralelos e 8 longitudes. 3. Velocidade. Esse OVNI levou uma meia hora para passar da província de Shandong a Tianjin, o que elimina a hipótese de um meteorito. Gastou apenas 1 minuto para ir de Tianjin e a Tangshan, o que quer dizer que sua velocidade era então de 6.000 km por hora. 4. Forma e volume. Entre as testemunhas, muitos fizeram esboços
Ji Zongmin, operário da terceira fábrica de aparelhos eletrônicos de Changqing, viu o OVNI em forma de funil. Ren Dongsheng, da cidade de Fuzhen, província de Liaoning, viu o OVNI como na figura 1. Yang Jin viu um grupo de OVNIs, como mostra a figura 2. Zhang Wengang forneceu o esboço da figura 4. Lu Shueng desenhou o que ele viu, conforme o indicado na figura 3. Ele olhava de lado, logo o OVNI se apresentava sob a forma de um retângulo. Sabemos que a forma dos OVNIs é sempre variável, como também seu volume. O OVNI de 13 de abril de 1981 tinha no início um diâmetro aparente de 30 centímetros, mas em seguida tornou-se enorme e lançou ao redor de si pequenos OVNIs. 5. Barulho. Todas as testemunhas desse caso disseram que não escutaram barulho. 2 pontos de vista. 1. Trata-se de um objeto real. Pensamos que o objeto que sobrevoou em 13 de abril de 1981, no norte da China, é uma coisa real, inegável. Os que refutam a existência dos OVNIs pretendem que se trata de alucinação a qual estão sujeitos os desequilibrados. Gostaríamos de perguntar aos que sustentam esse ponto de vista, de Qingdao a Qingyang, centenas de testemunhas são desequilibradas? Pergunta. Todos tiveram ao mesmo tempo uma alucinação? Pergunta. Os anti-OVNI recorrem frequentemente a outro argumento para justificar a sua oposição à existência dos OVNIs. As testemunhas estariam de acordo para fabricar mentiras. Não se pode, em alguns casos, excluir essa possibilidade. Mas no caso de 13 de abril de 1981, as testemunhas estão dispersas por 4 províncias: Shandong, Hebei, Liaoning e Mongólia Interior, e separadas pelo mar de Bohai. Não se conhecem, é impossível supor que eles possam ter se entendido para montar todo o negócio. 2. Trata-se de uma nave-mãe. Logo a seguir o evento, pesquisadores chineses levantaram dados e discutiram. Ao fim de sua análise, constataram que inúmeros relatos vindos de 7 localidades apresentam um objeto grande que lança outros menores. Estimamos que se trata de uma verdadeira nave-mãe que sobrevoou o norte da China. Mas por que as testemunhas de Shandong e de Hebei viram um só objeto? Pergunta. Não é difícil responder essa questão. Antes de se entrar em detalhes, deve-se ler um caso acontecido no Nepal. Stephen Gill conta. Em 18 de abril de 1978, mais ou menos às 8 horas da noite, no Nepal, em um vale ao fim de um lago, acabava de nadar com um camarada quando ao oeste percebi pontos agrupados semelhantes a uma migração de pássaros. Imediatamente perguntei a meu amigo se ele havia visto esses pássaros migradores, mas eles tinham desaparecido. Alguns minutos mais tarde, os pássaros estavam novamente lá no céu. E de uma só vez, os pontos se concentraram, formando um verdadeiro disco voador. Depois o objeto se deslocou lentamente. Muito espantados, nós o seguimos com os olhos. O objeto tinha tomado uma forma muito vaga. Parecia um pequeno círculo de fumaça. Isso durou aproximadamente 30 ou 40 segundos. De repente, no céu diante de nós, vimos um fenômeno extraordinário. Numerosos grupos de pontos se transformavam em discos e depois em círculos de fumaça. Esse fenômeno durou quase meia hora e esses objetos em forma de disco se deslocavam com uma velocidade extraordinária. Sentimos que estávamos assistindo a alguma coisa de inverossímil. Estou certo que se tratava do que chamamos de objetos voadores não identificados. Esse caso no Nepal atraiu a atenção de muitos pesquisadores de OVNI no mundo. Muitos sábios creem que Stephen Gill viu uma nave-mãe. Nave-mãe, entre aspas, não é um novo nome demagógico. Em Os Estrangeiros do Espaço, Major Donald Cahill escreve a seguinte passagem. Em 1952, a tripulação de um bombardeiro americano perseguiu uma formação de UFOs durante um voo de treinamento sobre o Golfo do México. A velocidade observada era de 8.430 km por hora. Uma outra formação vinha quase atrás do bombardeiro. Depois, pôs-se em sua velocidade. O seguiu e a certo momento subiu para uma grande nave que subitamente apareceu na tela do radar do bombardeiro. Os traços dos pequenos UFOs e do grande logo se confundiram. Parece que eles se acoplaram. Depois que os pequenos foram engolidos, o grande transportador adquiriu uma velocidade superior a 15.000 km por hora e saiu da tela. Os radaristas calcularam o tamanho do transportador pelos seus sinais no radar e concluíram que teria 400 metros de comprimento.
Trata-se apenas de um só relato de observação dessas naves mães detectadas a olho nu ou pelo radar desde que começou a vigilância de nosso planeta. Os especialistas pensam que uma exploração espacial de nosso mundo deveria tornar necessário um embarque sobre grandes cargueiros de discos voadores ou outros tipos de UFOs para as observações a baixa altitude. De fato, numerosas testemunhas estabeleceram que os grandes vasos espaciais precedem o lançamento de pequenas unidades que eles recuperam com notável precisão. 25 de abril de 1981, um OVNI tricolor do Wang Shen é um assalariado. Ele mora no mesmo quarteirão que eu. Um domingo em outubro de 1981, ele veio contar-me sua experiência com o OVNI tricolor. Eu procurei por muito tempo alguém a quem eu pudesse confiar minha experiência com o OVNI. Foi um dos meus amigos quem me deu seu endereço. Nós somos quase vizinhos, já que moramos no mesmo quarteirão e na mesma rua. Você é profissional ou operário? Pergunta. Eu sou médico. Em que hospital? Pergunta. Hospital número 4 de Pequim. Quando e como você viu um OVNI? Pergunta. Em 25 de abril de 1981, às 7 horas da manhã. Eu escovava os dentes no pátio quando ouvi os gritos dos filhos de meus vizinhos. Uma coisa redonda no céu. Eu levantei a cabeça e vi, com efeito, um objeto redondo girar no céu. Ele lançava faísca com mais de uma bomba que explode. Imediatamente telefonei para a tarde de Pequim com a intenção de lhes chamar para vir e fotografar, mas a pessoa que atendeu me disse que infelizmente os escritórios só abriam às 8 horas e que seria preciso esperar até então. Na mesma hora eu liguei para a televisão de Pequim e para a televisão central, mas ninguém atendeu. Era preciso esperar uma hora, pois só se começa a trabalhar às 8? Pergunta. Isso mesmo. Não se sabe que nossa ciência e nossa técnica... Isso mesmo, eles não sabem que nossa ciência e nossa técnica, infelizmente, não estão tão desenvolvidos a ponto de podermos pedir a um homem que fique no céu esperando que se venha fotografá-lo uma hora mais tarde. Realmente não compreendo uma atitude dessa em nossos órgãos de propaganda. É compreensível, eles não têm nada a perder se o OVNI foi embora. Eu fiquei realmente irritado, voltei para observar o OVNI, essa coisa redonda tricolor às 7 horas estava no sudoeste. Mas quando voltei já estava abaixo de mim. Seu diâmetro parecia ser de 15 centímetros, ele voava a 2.000 metros de altura. Impulsivamente voltei ao quarto para pegar meu telescópio e então o distingui bem. Era um objeto luminoso de forma oval, parecido com uma bola. O malto era vermelho no meio, branco e embaixo verde. Eu observei por bastante tempo e só o deixei quando ele desapareceu. Era às 7h25. O OVNI voava, ora rapidamente, ora lentamente. Ele subia ou descia, algumas vezes se mantinha imóvel. Enfim, ele acelerou e subitamente desapareceu. Mais de 20 pessoas do meu prédio viram esse objeto. Muito obrigado. 13 de maio de 1981. Uma coroa multicolorida. Em 3 de maio de 1981, a 1h17, quando eu estava diante da Sociedade dos Trabalhadores de Florestas do Burgo de Eile, distrito de Tang Yuan, província de Heilongjiang, um grupo de crianças gritou com todas as suas forças: olhe rápido, uma coisa redonda no céu. Eu desci imediatamente de minha bicicleta e vi um objeto voador luminoso com um diâmetro de 8 metros a 500 metros de altura. Ele tinha a forma de uma coroa colorida sob os raios do sol, mudava constantemente de cor, movendo-se suavemente. Olhamos por um minuto, depois o objeto colorido rapidamente desapareceu. As testemunhas são em número de 20. Artigo publicado em um jornal de Tang Yuan em 9 de maio de 1981. 6 de junho de 1981. Um OVNI branco sobre o deserto de Gobi. Um trabalhador da região autônoma de Uyghurs de Xinjiang, Wang Xinhua, escreveu uma carta bastante sucinta, contando sua experiência. Quelamai, 9 de outubro de 1981. Caro camarada, sou um trabalhador petrolífero. Em 6 de junho de 1981 eu trabalhava até tarde da noite. À meia-noite vi um fenômeno insólito. A lua estava descendo no horizonte, as estrelas cintilavam no céu. Olhei em direção ao norte e observei então no céu um objeto todo branco, leitoso, que parecia suspenso no ar. Seu centro me parecia particularmente branco. Ele tinha a forma de um charuto. Um instante depois o objeto começou a se dirigir para o leste. Chamei os outros trabalhadores da nossa equipe na noite. Ao todo são 8 pessoas, inclusive eu. Todo mundo gritou: um OVNI.
O objeto sobrevoou o deserto de Gobi. 10 minutos depois pousou na areia, bem longe de nós. Queríamos ir de carro até o local da aterrissagem para observá-lo, mas o trabalho nos impedia. Ficamos ali fora durante um quarto de hora até o desaparecimento completo do objeto, que finalmente sumiu no horizonte. Wang Xinhua. 7 de junho de 1981. Um chapéu celeste chega, depois parte. Em 7 de junho de 1981, às 8 horas da noite, os professores do colégio de Wangsheng, no distrito de Yuhuao, estão a conversar, sentindo a brisa sobre os campos, quando alguém grita: "Ah, o que é aquilo?" perguntaram. Os professores erguem a cabeça e observaram um enorme objeto voador no céu, a noroeste. O objeto lança uma luz muito branca e é de grandes dimensões. Essa forma de hemisfério, ele parecia um grande chapéu. Subitamente ele para e demora um instante parado no céu, mas isso foi muito rápido. Em um piscar de olhos, ele parte rapidamente em direção ao sudeste e desaparece. Quando ele passa sobre nós, seu diâmetro aparenta ser de 10 metros pelo menos. Nós não ouvimos qualquer ruído. 8 de junho de 1981. Um OVNI com cauda de andorinha. Zhuang Hai, funcionário do Departamento de Eletricidade do distrito de Kane, província de Shandong, escreveu-me a respeito de um OVNI com cauda de andorinha. Kane, 14 de junho de 1981. Caro redator em exercício, eu vi um OVNI. Em 8 de junho deste ano, às 10 horas e 30 minutos, o céu estava coberto por uma fina camada de nuvens. Abri a porta, vi imediatamente no céu um objeto em forma de esfera. Parecia uma bola de basquete todo amarelo. E se dirigia para o sudeste. Esse objeto era envolvido por uma bruma amarelada que deixava atrás de si um rastro igualmente amarelo, em forma de cauda de andorinha. Essa cauda amarela era seguida de uma coluna branca luminosa. O objeto voava sobre minha cabeça. Ele mudou de direção até desaparecer, por fim atrás da cidade. No dia seguinte, meu irmão mais novo, que vivia em outra casa com meus pais, disse-me que tinha visto um objeto amarelo no céu. A descrição que ele fez era em tudo semelhante à que eu fiz acima. Zhang Hai. 9 de junho de 1981. 15 pontos luminosos sobre a cidade de Taipei, rodeada por todos os lados por uma imensidão de águas. A província de Taiwan é um lugar ideal para os turistas e talvez também para os OVNIs. Em 9 de julho de 1981, 15 pontos luminosos não identificados sobrevoaram a cidade de Taipei, muito importante na ilha chinesa, onde meus amigos de Hong Kong enviou-me recortes de jornais e artigos referentes a esse acontecimento, retirado do China Times, de 10 de junho de 1981. Taipei, 10 de junho, China Times. Ontem, ao crepúsculo, 15 pontos luminosos que se julgam serem OVNIs surgiram a oeste no céu da cidade de Taipei. Os órgãos interessados fizeram enquetes e pesquisas, mas não encontraram nenhuma explicação satisfatória. Esse caso constitui a mais importante aparição de corpos voadores não identificados nos anais astronômicos de nossa província. O fenômeno insólito de ontem à noite pode ser visto em vastas regiões. As pessoas que se encontravam a norte de Taiyuan e Yuyan puderam admirar esse espetáculo magnífico. As testemunhas disseram que os 15 OVNIs apareceram às 4 horas da tarde, desapareceram às 7 e 11 minutos. Nossos correspondentes fizeram entrevistas no observatório de Wanshan e na torre de controle de Zhengzhong, no aeroporto de Taiyuan. As análises feitas nesses locais concluem que os 15 pontos luminosos estiveram a noroeste sobre o distrito de Taiwan. Ele se encontrava a 5 graus de altura angular sobre o horizonte marítimo, menos altos que Vênus. Sua luminosidade atingiu uma magnitude de 0 ou 1. Em pleno horizonte, eles voavam em grupo perfeito, em boa organização. O que assombra a maioria das testemunhas é que, durante o fenômeno, esses 15 OVNIs mantiveram sempre invariáveis suas distâncias mútuas. Era crepúsculo e cada ponto luminoso parecia invariavelmente avermelhado. Os órgãos de vigilância da torre de controle do aeroporto de Taipei, em Songshan, afirmaram que seus feixes de radar não conseguiram chegar até esses 15 objetos desconhecidos. O responsável pelo controle do aeroporto de Taiyuan
disse a nosso correspondente. Quando descobrimos esses objetos voadores não identificados, no mesmo instante eu adverti o avião da linha de Guatai, que voava sobre o aeroporto. O rádio do avião, a qual se encontrava a 3.048 metros de altitude, anunciou que ele podia ver os 15 objetos, mas que o radar não os detectava. Segundo uma fonte segura de informação, os órgãos militares daqui não puderam também explicar esse insólito fenômeno. Kai Chang-xian, diretor do Observatório Astronômico de Taipei, nos afirmou: eu estava na estrada sobre a ponte de Taipei quando descobri os 15 objetos luminosos bem enfileirados. Imediatamente retornei ao observatório para estudar o fenômeno e tentar explicá-lo. O diretor do observatório, Zhang, disse: tendo em conta a configuração dos planetas no céu naquele momento, somente Vênus e Mercúrio estavam visíveis a noroeste de Taiwan. Como esses 15 objetos luminosos se encontravam perto do horizonte, não se pode apontar os instrumentos do observatório de Yushan em sua direção. Tendo reunido todos os depoimentos e testemunhos, o diretor Zhang fez uma análise aprofundada, mas até então não pode explicar o fenômeno. Entretanto, ele fez questão de salientar que nem todos os objetos voadores não identificados são necessariamente discos voadores, tanto que até hoje não se sabe de onde vieram os 15 pontos luminosos e misteriosos. O Departamento de Defesa de Taiwan fez saber que seus radares não detectaram os 15 objetos desconhecidos. As tropas de terra e ar afirmaram que na noite em questão não fizeram qualquer manobra militar. O QG do Exército do Ar notou que durante a aparição dos objetos desconhecidos não houve qualquer aparelho voador enviado pelo Exército que os radares não detectassem. Também as forças do ar não puderam fornecer explicações sobre a origem dos objetos desconhecidos. O Departamento de Defesa de Taiwan pôs-se em contato com as unidades de infantaria que lhes responderam não estarem se entregando a nenhuma manobra aérea no momento. Segundo um expert do Departamento Militar, pode-se excluir os balões sonda para explicar o fenômeno, pois os 15 pontos luminosos navegavam em filas perfeitas, com suas distâncias respectivas permanecendo invariáveis, o que demonstra que esses objetos voadores eram guiados ou teleguiados. Lin Wei, chinês de ultramar, ufólogo conhecido, fez chegar às minhas mãos o jornal Min Sheng Bao, do dia 10 de junho de 1981, contendo a seguinte informação. Sobre a cidade de Taipei surgiram 16 objetos luminosos não identificados. Taipei, 10 de junho, de nosso correspondente. Ontem à noite, às 6 ou 7 horas, foram vistos 16 pontos luminosos no céu a noroeste, um pouco abaixo de Vênus. Esses pontos luminosos de diferentes dimensões estavam assim dispostos. Um objeto maior encontrava-se acima dos outros 15 relativamente menores, que se repartiam ao longo de um eixo norte-sul. Eles não eram muito brilhantes, nem estavam muito altos no céu. Kai Zhangxian, diretor do Observatório Astronômico de Taipei, dirigiu uma motocicleta sobre a ponte de Taipei. Ele viu os objetos voadores às 7 horas e 8 minutos, mas então só restavam 9 objetos no céu, e às 7 horas e 14 minutos todos haviam desaparecido. Segundo a estimativa do diretor Kai, os objetos voadores não identificados encontravam-se abaixo de Vênus, um pouco acima do distrito de Taiwan, a 5 graus de altura angular, e ao desaparecerem estavam entre 10 a 15 graus. Com Vênus eles formavam um triângulo isósceles. Eram menos brilhantes que Vênus e sua magnitude estava perto do zero. Testemunha ocular, o diretor Kai estima que é difícil fornecer uma explicação científica a esse fenômeno. Ele qualifica os objetos voadores de UFOs. Afirma que certamente não se trata de aviões, muito menos de resto de um satélite artificial. Jing Yukun, diretor da repartição meteorológica de Taiwan, não viu o fenômeno, mas foi imediatamente à estação astronômica que se encontrava no último andar do mesmo prédio, onde os observadores lhe descreveram em detalhes o que se passou no céu. O diretor pensou que talvez se tratasse de restos de um satélite artificial. Em 1980, este já tinha produzido um fenômeno insólito. Certos experts, entre aspas, haviam analisado os testemunhos e tirado a conclusão de que se tratava de um satélite solto na atmosfera. Esse objeto voador possui uma cabeça brilhante e uma cauda luminosa em forma de leque.
e permaneceu no céu durante 1 minuto. Mas no que concerne aos 16 pontos luminosos de 1981, o diretor do observatório Cai refuta firmemente a tese segundo a qual eles poderiam ser restos de um satélite artificial caído na atmosfera. Seria preciso, se tal fosse o caso, que os pontos luminosos se movessem, enquanto em realidade os objetos desconhecidos que ele viu pareciam imóveis no céu. Ontem à noite, o observatório de Taipei recebeu inúmeros telefonemas. As testemunhas oculares participavam com detalhes as suas observações. Todos esses relatos vão ser analisados. Em seguida, poderão fornecer uma explicação correta ao fato. Shibo, Axin e os extraterrestres.